Eu tinha 13 anos de idade e eu sempre fui uma menina muito solta, de fazer tudo que eu sempre quis. E eu gostava muito de ir nos finais de semana, ir pro trabalho da minha mãe e ficar lá com ela. Eu era muito livre lá e eu acabava conversando com todo mundo sempre me tratou muito bem. Aí, tinha um rapaz que tinha 27 anos de idade. Ele era muito bonito, mas ele nunca tinha conversado comigo. Até que um dia ele disse, oi, tudo bem? E a gente começou a conversar. E aí ele me contou que ele já foi casado, divorciado, tinha um filho. E a gente conversou muito mesmo. E no final, quando eu tive que ir embora com minha mãe, ele disse, poxa, volta aí no próximo final de semana pra gente conversar, eu gostei tanto de você. E, assim, pra uma menina de 13 anos, é claro que eu já tinha um pezinho, assim, na adolescência, né? Já era pré-adolescente, tava com um pé, assim, na juventude. E não era tão criança, mas eu ainda era uma menina. 13 anos não é uma adulta. Então, ele falar aquilo pra mim, um cara tão bonito, é claro que meio que me atiçou. E eu fiquei doida, esperando a semana passar, pra poder chegar no final de semana só pra eu ir pro trabalho da minha mãe pra conversar e ver ele novamente. E parece que a semana passava rastejando, sabe? Quando chegou o final de semana, eu fui pro trabalho da minha mãe novamente. E lá tava ele. Ele, oi, tudo bem? Ele me deu um abraço apertado, um beijo na testa e todas aquelas atitudes mexiam muito comigo, porque era a primeira vez que eu tava vivendo algumas coisas, né? E a gente conversando, passava horas conversando. E aí ele pegou e falou, nossa, eu tenho que ir lá em casa rapidinho. Você quer ir comigo? E aí eu fiquei assim, ele, rapidinho, vamos lá. Eu falei, tudo bem, então vamos. E a gente foi, né? E eu nem falei pra minha mãe. Eu só saí, porque como eu disse, sempre fui muito livre. Depois eu mandava mensagem pra ela falando onde eu tava. Eu fui. E claro que na minha cabeça passava assim, será que ele vai me dar um beijo? Mas tá bem? A gente só deve dar uns beijos, depois ele me traz de volta. Eu já tava assim, entendendo que tinha alguma malícia ali, né? Quando nós chegamos na casa dele, a gente tava na sala e ele me deu um beijo. E é óbvio que eu correspondi, eu queria. E aí ele me pegou no colo e me levou pro quarto dele e fechou a porta. E quando ele fechou a porta, meu coração começou a disparar. E eu perguntei pra ele por que ele tinha fechado a porta do quarto. E ele disse, só pra gente ficar mais à vontade, calma. E aí a gente deitou, ele ligou a televisão e eu até me acalmei um pouco, né? E a gente vendo TV e tal, e ele começou a me olhar bem assim nos meus olhos, sabe? E um olhar de desejo, parecia que era muito desejo por mim. E eu fiquei meio assim e perguntei, por que você tá me olhando assim? E ele respondeu, eu tô com fome de você. E aí aquela resposta dele meio que me assustou, eu não sabia o que eu sentia, e eu não entendia assim muito bem o que tava acontecendo. E aí ele pegou e começou a me beijar e me beijar loucamente. E por mais que eu quisesse ir embora, eu até falei pra ele assim, eu afastei ele e falei, eu acho que é melhor a gente voltar. E aí ele falou pra mim assim, calma, eu não vou te machucar. O que eu sinto por você e o que eu tô fazendo é amor. E amor não machuca. E claro que tudo aquilo me fazia me render, né? Eu acabava me entregando a ele. Pronto, aconteceu. Ele tirou a minha virgindade. Depois de tudo, eles me tratando super bem. Ele pediu pra que eu não contasse pra ninguém, porque eu tinha 13 e ele tinha 27, era uma diferença muito grande, porque as pessoas não poderiam entender, que era melhor deixar só entre nós. E claro, tudo bem, eu fui embora pra casa, ele continuou trocando mensagens comigo, e até ligações, a gente ligava pro outro, conversava, ele era um amigo. Aí ele foi e combinou de eu ir pra casa dele novamente. E eu fui. E aí, você já sabe, a gente pegou e ficou, transamos, foi aquela loucura. Depois, quando eu fui embora pra casa, tudo começou a mudar. Ele já tava agindo diferente, eu não tava me atendendo, o celular dele tava dando na caixa, e aquilo começou a me deixar aflita, começou a me deixar nervosa. O que tava acontecendo? Por que ele não quer falar comigo? Porque quando a gente ficou pela segunda vez, ele disse que me amava, depois da gente ficar. E como eu disse, tudo pra mim tava sendo pela primeira vez, então tudo era muito importante pra mim, aquilo tinha um valor tremendo na minha vida, entendeu? E claro que eu sempre acreditei que isso era recíproco, porque ele também sentiu o mesmo. E quando ele deixou de me atender, de me ligar, de falar comigo, ser frio, aquilo me descontrolava completamente, porque eu já estava dependendo emocionalmente dele. E aí eu lembro que eu liguei, ele não me atendeu, e aí era de madrugada, e nada dele me responder. Eu peguei um Uber de madrugada, bati na porta da casa dele, porque eu tinha localização por eu ter ido a última vez na casa dele, e eu bati no portão desesperado, e ele abriu, e ele assustou quando ele me viu, porque o bairro dele era completamente perigoso, e eu tava correndo risco de estar ali na porta, ele me colocou pra dentro, e eu chorei muito, a gente conversou, e vocês já sabem, né, a gente acabou na cama novamente. E isso começou a ser repetitivo, e ali, quando eu cheguei em casa, eu comecei a procurar bebidas, porque eu queria parar de sentir aquela dor que eu tava sentindo de ser deixada, e a bebida acabava me ajudando a sair daquilo. Só que só saía daquilo naquele momento. Quando eu tava sóbria, era vindo tudo pior dentro de mim. E aquilo começou a acontecer mais e mais vezes, dele não me atender, de eu ir pra casa dele, de eu bater no portão, de fazer aquela loucura. Teve uma vez que ele simplesmente sumiu, ele me bloqueou nas redes sociais, ele me bloqueou no celular. Foi uma loucura. Depois que ele me bloqueou, eu lembro que tava chovendo muito, eu peguei o Uber, comecei a bater na porta da casa dele, e nada, ele não estava em casa, ele morava sozinho, né? Ele não tava em casa, eu sentei na porta da casa dele, e eu chorava, e chovendo, e eu debaixo de chuva, e minha maquiagem borrando, meu cabelo ensopado, eu toda ensopada. Ele chegou em casa 3h50 da manhã. Quando ele chegou, que ele me viu, ele não acreditou. Ele me pegou, ele me pôs pra dentro, ele me enfiou debaixo do chuveiro, e eu tava embriagada, eu tava meio bêbada, porque eu tinha bebido muito. E aí ele me deu um remédio, sabe, pra curar a ressaca. Ele me colocou pra dormir. E no outro dia, sabe, eu acordei, eu fui beijar ele, ele virou a cara, eu fiquei meio que sem reação. E ele me disse que eu nunca mais era pra passar essa vergonha nele. O que eu tava fazendo da minha vida, o que eu tava achando que eu era pra estar nessa loucura, nessa aflição, nessa obsessão por ele, que as coisas não podiam ser assim, que ele nunca mais queria me ver, que ele nunca mais queria saber de mim, que eu tava ficando louca, que isso não era pra acontecer. Eu falei pra ele, mas você me ama, você disse que me amava. Ele disse, mas eu não te amo mais, e não é assim, e aquilo me fez pior.
E, cara, aquilo foi muito ruim pra mim. Ele pediu que eu fosse embora, sabe? Eu fui embora, eu cheguei em casa, eu só sabia chorar. Chorar. Gente, eu não sabia lidar com o meu sentimento. Eu não sabia, com certeza, se acontecesse isso com vocês também, vocês não saberiam lidar com o sentimento de vocês. Eu era nova, eu não entendi o que tava acontecendo, entendeu? E essa obsessão durou quase 3 anos. Eu tentei me relacionar com 2 pessoas, eu não consegui me relacionar. Eu tentei ficar com outros garotos, só vinha ele na minha cabeça. E aquilo me fazia muito mal e eu não sabia o que fazer. Até que eu entrei por outro Instagram, no Instagram dele, e vi que ele tava com uma garota que aparentemente era namorada dele, né? E aquilo me machucou muito, mas me fez entender que ele realmente tava seguindo a vida dele, que eu precisava seguir minha vida. E assim, eu e meu pai sempre teve um relacionamento muito bom. Então eu fui e contei pro meu pai tudo o que tinha acontecido. E o meu pai começou a conversar comigo, disse que o que ele tava fazendo comigo, o que ele fez comigo, a forma com a qual ele quis me conquistar, que ele tirou a minha virgindade, não foi amor. Foi simplesmente interesse dele. Ele aproveitou da situação, ele aproveitou da minha inocência, ele aproveitou da forma com a qual uma menina jovenzinha se apaixona fácil, entendeu? Porque como tudo é pela primeira vez, um homem mais velho, uma mão boba, um beijo, uma palavra, um homem mais velho sabe como usar as ferramentas pra conquistar uma pessoa mais nova. Porque uma mulher mais calejada já passou por isso, então com certeza ela não se deixa cair nesse papinho, entendeu? Agora meninas mais novas não, elas caem nesse papo, e eu caí nesse papo, sabe? E aquilo que meu pai conversou comigo me ajudou muito a entender que nunca foi amor. Nunca foi amor o que ele fez comigo e nunca foi amor o que eu senti por ele. O que eu senti por ele era consequência do que ele tinha feito comigo, entendeu? Então eu ter batido no portão dele, eu ter ido atrás dele, foi feito, entendeu? Ele merecia mesmo passar por essa vergonha que eu passava nele, pra ele poder entender que o que ele fez comigo não foi legal. Mas com certeza ele não aprendeu, ou aprendeu, não sei, eu nunca mais conversei com ele. Mas o que eu digo é que não caiam em papinho de homens, entendeu? Saibam lidar com esses caras, saibam ter um pezinho lá, sabe? Tenta pegar minha história como exemplo, entender que muitos rapazes vão tentar se aproximar e vão tentar te usar, mas é por interesse próprio, não é porque ele gosta de você, entendeu? É porque ele quer simplesmente aproveitar daquela situação e da sua inocência. Foi o que aconteceu comigo, e tomem muito cuidado pra vocês também não caírem na cilada de um homem assim.